Gente, o presidente da China falou hoje pela primeira vez com o Volodymyr Zelensky. Desde que o início da guerra aconteceu, Xi Jinping sim fala bastante com o Vladimir Putin, mas com o ucraniano é a primeira vez. A agência estatal chinesa narra que Xi prometeu mais esforços por um cessar-fogo no conflito. Eu venho para cá com ele, Américo Martins, que traz os detalhes para a gente. Queridão, coincidência ou não, eu não posso deixar de mencionar que esse telefonema, esse gesto acontece depois da ida do Lula para a China, da conversa do Lula e do Xi sobre o grupo para mediação, para a construção de um acordo de cessar-fogo. E aí, pela primeira vez, o chinês passa a mão no telefone. O Volodymyr Zelensky deve quase ter se assustado. É uma senhora notícia a que a gente está detalhando aqui agora. Sem dúvida, Dani. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo. É uma notícia muito importante, como você destacou, a primeira vez que o presidente Xi Jinping conversa com Volodymyr Zelensky desde o início da guerra. E os pedidos para que o Xi Jinping participasse mais ativamente dessas conversas e conversasse com o Zelensky começaram pouco antes dele visitar Moscou, que foi 2 semanas antes do presidente Lula ir à China. Ali, o mundo começou a pedir e o Zelensky foi muito vocal nisso, dizendo que a China precisava também falar com o regime da Ucrânia, não apenas com o Putin na Rússia. Xi Jinping disse que estaria à disposição e que iria conversar. Ele esperou e hoje ligou para o Zelensky. Ele disse que vai mandar um enviado especial à Ucrânia para acompanhar exatamente o que está acontecendo. Não se sabe exatamente quem é que vai ser essa pessoa, nem quando ele ou o grupo de pessoas irão a Kiev. Ele também falou ao Xi Jinping que vai se esforçar para um cessar-fogo, mas ele continuou não criticando e nem condenando a Rússia. A China se absteve em todas as votações nas Nações Unidas sobre a invasão da Ucrânia, nunca condenou a guerra e nunca chamou, inclusive, de guerra. Meio que adota aquela postura russa de chamar de uma operação especial. Mas a China é fundamental nesse baralho porque ela é o principal parceiro comercial da Rússia nesse momento, de muito longe, é o principal aliado não declarado da Rússia, mas é claro que está fazendo o jogo de Moscou. Moscou também reagiu hoje, Dani, dizendo que a China está fazendo os movimentos corretos para tentar propor o plano de paz e está apostando as fichas, obviamente, nessa jogada do Xi Jinping. E até a Casa Branca disse que estava satisfeita com a ligação, que achava que ela era positiva, mas disse que ainda era muito cedo para se entender exatamente quais são as intenções da China. De qualquer forma, um movimento importante, porque qualquer negociação de paz, Dani, vai ter que necessariamente passar por China e Estados Unidos. Está em casa, quem acompanha a CNN já sabe, mas a gente sempre vai repisar, porque tem sempre gente nova chegando, graças a Deus. Porque quem mantém a Rússia de pé hoje é a China, né? Os chineses não abandonaram a Rússia, seguem fazendo negócios com a Rússia, que foi boicotada praticamente por todo o resto do mundo, né? O Ocidente, Estados Unidos, Europa impuseram sanções pesadíssimas à Rússia, a China não. Então, ela está mantendo o Putin com os dois pés. Sem a ajuda chinesa, Putin já tinha... A situação política dele e a condição de vida na Rússia já tinha degringolado muito mais do que agora. De todo modo, o Xi está mostrando que primeiro, né, abandonar o Putin ele não vai fazer, o que já está claro, porque se ele segurou na mão no momento de maior pressão, hoje com mais de 1 ano de guerra ele não vai. Mas ele está pelo menos dando um tchau para o outro lado, que ele ainda não tinha dado. E mostrando ali alguma disposição de diálogo. O Volodymyr Zelensky foi às redes sociais falar sobre esse telefonema, Américo? Eu imagino que sim, mas eu queria te explorar um pouco o que a gente pode esperar de próximos passos aí. É possível? O Zelensky foi às redes sociais, sim, disse que essa conversa durou mais de 1 hora, ou quase 1 hora, que foi muito significativa e que ele ficou animado com essa movimentação. Ainda é cedo exatamente para dizer qual vai ser o próximo movimento chinês, mas a China, como você disse, lembrou muito bem, é um dos países, a Índia também é outro que tem comprado muitas coisas da Rússia, mas de longe a China é que está aproveitando melhor o momento, inclusive do ponto de vista comercial mesmo, está comprando o petróleo mais barato, está exportando
mais coisas para a Rússia. Então, é a China que tem mantido justamente esse esforço de guerra da Rússia e a própria economia da Rússia funcionando, apesar de todas as sanções do Ocidente. Além disso, a China está se qualificando aí como um potencial mediador de verdade nessa paz, porque ela vai precisar estar sentada na mesa quando chegar o momento desse diálogo. Então, o Xi Jinping está se movendo no tempo dele, inclusive. Ele não saiu ligando para o Zelensky imediatamente depois de encontrar o Putin. Ele está deixando claro qual é a posição dele. E teve uma outra coisa também, viu, Dani, que muito interessante. O Xi Jinping deu uma estocada nos Estados Unidos. Diz que a China é um país que sempre foi a favor da paz, ao contrário de muitos outros, e que está, como um país responsável, vendo o incêndio acontecer na Europa, mas não está nem jogando combustível nesse fogo e nem só admirando sem participar. Ela está tentando apagar esse fogo. Isso foi uma estocada clara aos Estados Unidos, porque a China, desde o início, vem dizendo que os Estados Unidos vêm, inclusive, lucrando muito com a guerra. Dani. Olha, eu consegui aqui abrir a postagem do Zelensky, né? Eu tive um longo e significativo telefonema com o presidente Xi Jinping. Acredito que este contato, assim como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, vai dar um impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais. Longo e significativo telefonema, foi assim que Zelensky classificou. O Américo volta já já, então eu vou só dar um até loguinho para ele.